hoje o Senhor quer falar sobre um perdão completo. Um perdão que às vezes nós não compreendemos. Porque às vezes nós temos muita dificuldade de perdoar o outro, perdoar o próximo. Mas o Senhor me mostrou que talvez a maior dificuldade é nós perdoarmos nós mesmos. Perdoar o outro se torna talvez mais fácil do que às vezes você se perdoar de algo que aconteceu na sua vida ou de algo que você mesmo fez. Mas eu creio que no decorrer da ministração o Espírito Santo vai nos mostrando e Ele vai se revelar completamente para nós nesse dia. Amém? Convido você que trouxe sua Bíblia a abrir ela junto comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque com uma só oblação, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre o que são santificados. Volte lá. Tenta colocar em outra tradução para mim, fazendo favor. Essa ficou melhor. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre o que estão sendo santificados. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia. Espírito Santo, a Tua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos agora receber, Senhor, aquilo que só o Senhor é quem pode dar. Uma palavra revelada, uma palavra rema, que nós possamos ouvir e compreender, para que então possamos colocar ela em prática todos os dias na nossa vida. Senhor, fale conosco nessa manhã, mas fale conosco de uma forma, Senhor, totalmente diferente, para que assim, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, cheio, Senhor, do Teu poder, que é a Sua palavra. Que assim nós possamos, Papai, transbordar, Senhor, aquilo que nós vamos estar cheio, que é de alegria, de paz, de tranquilidade. Que nós possamos sair daqui, Senhor, compreendendo que nós estamos no descanso do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um glória a Deus. Quando nós falamos de um perdão completo, a primeira coisa que nós temos que compreender é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Em outras palavras, a obra da cruz. Porque se você não compreende o que Ele fez lá por nós, você nunca vai entender um monte de coisas biblicamente. Por exemplo, se Ele morreu pelos seus pecados, significa então que todos os seus pecados estão perdoados. Amém? Que pelo meio da fé você crê nisso. Mas aí você quer ser uma pessoa próspera. Você quer ser uma pessoa, por exemplo, muitíssimo abençoada financeiramente. Mas aí você acha que você tem que morrer de trabalhar para conseguir isso. Então, uma coisa você acredita que Ele fez, mas a outra você não acredita que Ele pode fazer. Por exemplo, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, você tem que crer também que você já é abençoado em todas as áreas da sua vida, como por exemplo a área da saúde. Mas eu vejo pessoas que, conversando com elas, a primeira coisa que ela fala é que ela é assim: eu sou doente. Então ela não crê que o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades. Porque nós precisamos compreender que pela cruz, eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. Se eu creio que Ele morreu por mim, a obra está consumada, então tudo está pronto. O que eu preciso fazer agora é entrar no descanso dEle. Eu não preciso todos os dias ficar pedindo perdão para Ele pelos meus pecados, porque eu sei que meus pecados já estão perdoados. O que eu preciso fazer
agora é agradecer a Ele e que Ele me ajude para mim não ficar cometendo esses pecados. Porque quanto menos pecado agora, menos consequência para a minha vida. Quanto menos eu errar, menos eu vou sofrer. O problema é que as pessoas acham que Deus ainda está bravo com ele, sendo que na verdade não está, irmão. A parábola do filho pródigo deixa isso bem claro. É um pai que nos espera de braços abertos, pronto para receber o filho de volta, independente daquilo que nós fizemos. Aqui nós vemos que uma única vez que Jesus foi entregue por nós, todos os nossos pecados foram perdoados. Uma única vez. Olhando para o Velho Testamento, eu consigo ver a diferença que eu tinha que todo ano entregar em sacrifício a Deus um animal, um cordeiro. Então eu levava para o sacerdote ele via esse animal, se ele não tinha defeito, se ele não tinha nenhum problema, então ele transferia o seu pecado para esse animal. Assim, com imposição de mão, era feita uma oração e os seus pecados eram transferidos para o animal. Assim o sacerdote sacrificava esse animal, valendo então por um ano. Os seus pecados estavam perdoados pelaquele ano. Mas agora, não precisa mais o sacerdote ficar todo ano matando o animal por você, porque Jesus foi o cordeiro entregue na cruz por nós. Eu não preciso todo ano agora ficar matando esse animal mais, porque a oferta foi perfeita. Então eu não preciso mais, todas as vezes que eu erro, matar um animal para pegar e me perdoar, porque Jesus é suficiente para todos nós. Qual que é o problema? É que as pessoas elas não entendem a essência da cruz. Entre elas, uma vez que eu sou perdoado, os meus pecados foram perdoados, do passado, o do presente e aqueles que eu ainda vou estar fazendo. Aonde está o problema? Que muitas vezes eu consigo perdoar o meu irmão, porque eu consigo ver, porque eu consigo falar com ele, mas e quando eu não consigo perdoar eu mesmo? Vou dar um exemplo bem simples para vocês compreenderem sobre isso. Existe a história de um homem que matou um filho. Ele não conseguia se perdoar. Ele, um certo domingo de manhã, ele acordou, era mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã, e ele ligou o seu carro e foi dar uma ré, para sair com o carro. Atrás do carro estava o seu filho de 3 anos de idade. Dando essa ré, ele passa em cima da criança, matando o seu filho. Quando a esposa vê que o menino está embaixo do carro, já sangrando, ela pega e grita, o marido sai correndo, pega essa criança, corre para o hospital. Chegando lá, tentam fazer de tudo, mas devido aos graves ferimentos, a criança morre. Não tem o que fazer. Preste atenção, ele não tinha bebido, ele não matou a criança porque ele estava bêbado, ele não estava em alta velocidade, ele não estava sendo uma pessoa imprudente naquele momento. Mas naquele dia, algo aconteceu com ele, que mudaria toda a história dele, toda. Mudaria a vida dele, a vida do casamento dele, a vida dele no trabalho e com as pessoas. Porque por causa daquele dia, ele largou de querer viver. Ele não tinha mais vontade de viver, porque ele se culpava pela morte do filho todos os dias. Todos os dias. E todo momento que ele olhava para casa, ele lembrava do filho. Todas as vezes que ele dava partida de um carro, ele lembrava do filho, a ponto dele desejar cometer suicídio, porque ele não queria mais viver com aquela dor. Seu casamento praticamente foi destruído, porque ele não conseguia mais viver uma vida com a esposa, porque todas as vezes que ele via ela chorando, ele se culpava. Porque eu matei o meu filho. E este homem, durante muitos anos, não conseguiu se perdoar. Essa história é uma história verídica.
É uma história de um homem e de uma esposa que aconteceu em Goiânia. Este homem era um homem já cristão, já era evangélico. Era um homem que tinha o conhecimento da Bíblia. Porém, ele não tinha o grau de profundidade exata daquilo que Cristo pode fazer por nós, daquilo que a obra que foi consumada na cruz do Calvário fez por nós. Ele se culpava diariamente. Mas um certo dia, ele ouvindo a rádio, justamente a rádio Videira, quem estava ministrando era o pastor Aloysio. E o pastor Aloysio ministrando, ele fala de um perdão completo. Porque, irmão, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele entregou seu Filho por nós na cruz do Calvário, para que verdadeiramente nós fôssemos perdoados de tudo. Sabe o que é tudo? Não é algumas coisas, é tudo. Não importando o que você fez ou o que você vai fazer, o perdão é completo. E então o pastor Aloysio começa a falar: olha, Jesus, quando Ele é morto na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, está liberado sobre nós um perdão sobre nosso pecado. Na cabeça daquele homem, ele cometeu o maior pecado, tirando a vida do próprio filho. Curiosamente, quando acontece isso, é conhecido como homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas ele teve que passar pelo procedimento. Ele foi investigado pela polícia, ele teve que ir lá dar o testemunho, e tudo isso foi matando ele mais ainda. E um dia, ele teve que ainda estar diante do juiz. Mas a maior dor ele sentia porque ele nunca teria o seu filho de volta. Não importava se ele seria preso, não importasse nada mais sobre ele. O que importava é que não tinha volta. Mesmo ele fazendo algo sem querer, ele teve que passar por certos momentos constrangedores aqui neste mundo. Isso só causou mais dor. Inclusive na lei, eu não sei o artigo, mas fala que em certos casos no homicídio culposo, a pessoa não é condenada, porque a dor que ele sente é maior do que a punição. Aquele pai, a prisão para ele não seria nada, porque ele estava preso na própria culpa. Às vezes eu e você somos presos na culpa. Conseguimos liberar o perdão para o outro, mas nos sentimos culpados por coisas que nós mesmos não nos perdoamos. Aquele homem, ouvindo a mensagem da cruz, aonde fala de um perdão completo, ele foi compreendendo que não há o que Deus não perdoa. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos muitas vezes distorcer a palavra de Deus. Nós queremos muitas vezes achar que Deus é que nem nós. Muitas vezes nós achamos que Deus fica procurando culpado. Irmãos, o dia que aquele homem entendeu que verdadeiramente ele estava perdoado, que não havia mais culpa sobre ele, que não havia mais nenhum tipo de julgamento de Deus sobre ele, ele conseguiu se perdoar, restaurando assim o casamento, restaurando a vida, restaurando as amizades que ele tinha. Ele largou de viver uma vida da depressão e foi curado completamente dessa enfermidade chamada depressão, porque ele entrou num estado deplorável de depressão, não queria mais viver, porque a culpa consumia ele todos os dias. Mas quando ele entendeu que Deus já havia lhe perdoado, que não havia sobre ele nenhuma culpa, ele pega e verdadeiramente se livra disso, saindo, voltando a ter uma vida normal com a esposa,
com as pessoas. Passado-se mais um tempo, a esposa dele fica grávida novamente. E assim, eles venham ter um novo filho. Deus restaurou a vida daquele homem, porque ele entendeu que o perdão é suficiente para todas as coisas. Irmão, não tem nada de errado procurar ajuda nos psicólogos, até ajuda muito. Mas cura verdadeiramente, que eu tenho visto e presenciado, é só de Deus. A medicina nos ajuda, mas Deus é o único que nos liberta. Vendo sobre esse perdão completo, eu entendi uma coisa: as pessoas estão aprisionadas numa cela. Só que curiosamente essa cela, Jesus foi e abriu ela com a chave, abrindo-se assim a porta. Basta as pessoas sair desta prisão, a porta está aberta. Pelo que Ele fez na cruz do Calvário, a porta está aberta. Basta nós sairmos por ela. E às vezes é só compreender que não há mais culpa sobre nós. Outro exemplo bem grave que existe são as mulheres que cometem aborto, por inúmeros motivos. São pessoas que durante a sua vida elas vão ter esse problema de se perdoar, porque ela vai colocar na cabeça, o diabo vai colocar na mente dela que ela é uma assassina. Você matou o seu filho. Muitas vezes ela vai ter outros filhos, muitas vezes ela vai ter uma outra vida, uma vida com casamento, uma vida que às vezes ela nunca vai contar para ninguém, que ela um dia cometeu o aborto. Porém, ela nunca vai se perdoar. Se ela não entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, é impossível ela se perdoar. E isso serve, por exemplo, para uma pessoa que cometeu assassinato, para uma pessoa que cometeu abuso, para uma pessoa que foi violenta, para uma pessoa que teve uma vida que muitas vezes ele não queria ter tido. Jesus é suficiente. Você não precisa ficar carregando mais essa culpa. Sabe, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, tem algo que é muito importante nós compreendermos. Porque quando você se perdoa, quando você libera o perdão, acontece algo sobre nós que é muito bom. Nós aprendemos a descansar. Porque quando você entende aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você então descansa. Porque você consegue entender, Ele fez por mim, sabendo que eu iria cometer esse erro. Sabe, há muito tempo atrás, aconteceu inúmeras coisas na minha vida, mas às vezes eu ficava me perguntando aonde eu errei. Quantas vezes você talvez já se perguntou, onde eu errei que a minha vida não tem sentido, ou a minha vida não é da forma que eu queria? Você não errou em lugar nenhum. O seu problema é que você se culpa pela vida que você tem, sendo que você deveria descansar no Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Então, se você entende que Jesus morreu na cruz do Calvário, levando sobre Ele todos os nossos pecados, e o Pai, depois da obra consumada, pega Ele e leva Ele a sentar à destra dEle, à direita de Deus Pai, então você vai entender uma coisa: Ele descansou de toda a obra que Ele fez. E se Ele descansou, ou você pode usar a palavra, Ele pagou toda a conta, então Ele agora não precisa mais ficar preocupado, então Ele pode sentar. Então você vai entender uma coisa que acontecia na velha aliança, lá em Deuteronômio, vai pegar e vai falar que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, não tinha uma cadeira para ele sentar.
porque não havia descanso para ele. Ele tinha que todos os dias fazer sacrifício para as pessoas serem perdoadas. Por isso, não tinha cadeira para ele sentar. Naquela época, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos. E se ele fosse aceito por Deus, toda a população também estava aceita. Se ele fosse rejeitado, toda a população era rejeitada. Então significaria que aquele ano seria um ano onde eles não teriam a proteção de Deus. Seria um ano de sofrimento. Mas agora nós sabemos que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus o Cristo, ele fez a expiação por nós. Já foi feita a oferta, e ele agora pôde sentar, significando que ele não precisa mais fazer o sacrifício novamente. Uma única vez essa oferta foi suficiente para nós. Então agora ele pode sentar e descansar, e nós, semelhante a ele, fomos também aceitos. Então agora nós podemos sentar, ou em outras palavras, descansar no Senhor, porque tudo para nós já está pronto. E se já está pronto, então eu já sou perdoado. E se já está pronto, a minha vida agora ela tem um novo sentido. Eu não preciso correr atrás de mais nada. Irmãos, preste atenção nisso. Para de ficar correndo atrás daquilo que você não precisa. Se você ainda corre atrás de ser abençoado, você não entendeu que na obra, você já foi abençoado. Se você ainda não entendeu que você é um homem próspero, então eu quero que você entenda hoje: você não é próspero pelaquilo que você vai fazer, você é próspero pelaquilo que Jesus já fez por você. Quando entendemos que nós já somos perdoados, independente daquilo que nós fizemos, então nós podemos descansar. Aquele homem, aquela mulher que cometeu o aborto, aquele homem que mata o filho, eles entendem que eles agora podem descansar. Eles entendem: olha, está perdoado, eu não preciso mais me preocupar. Deus não está bravo comigo, Deus não está zangado comigo. Na verdade, Ele entregou o seu filho para que eu pudesse desfrutar do melhor dessa terra. E então Colossenses capítulo 2, versículo 13, vai falar sobre os pecados futuros, que também todos estão perdoados. E se uma vez você está perdoado, então você está num estado completo de perdão. E com esse estado completo de perdão, você precisa entender uma coisa: eu só preciso desfrutar dessa vida. A palavra descansar, irmão, ela vem num significado de desfrute de Deus. Se Ele fez tudo por você, então você agora só precisa desfrutar, viver o melhor dessa terra. Mas quando você está preocupado, você consegue viver? Quando você está ansioso, você consegue viver? Quando você está depressivo, você consegue viver? Ele levou tudo para que você vivesse uma vida debaixo do desfrute. Mas por que você ainda insiste em correr para tentar receber algo de Deus? Ele já te deu. Colossenses 2,13 diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Irmão, preste atenção, nós estávamos mortos para Deus, mas uma vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós agora fomos vivificados. Preste atenção, a troca. Tudo de ruim que está na minha vida, Ele levou.
E tudo aquilo de bom que está na vida de Cristo, Ele me deu. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Ele morreu por nós. Nós não estávamos lá, nós não vimos o que Ele fez lá. Porém, se nós cremos nesta obra, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Irmãos, preste atenção. Algo me chamou muita atenção. Quando você vai ler Apocalipse capítulo 22, 21, 22, mais especificamente o 22, vai falar um pouquinho de como que vai ser a Nova Jerusalém. Lá fala que vai ter ruas de ouro. E eu comecei a me perguntar, mas por que eu vou andar em ruas de ouro? Mostrando que as pessoas nesse mundo correm tanto atrás de dinheiro, que nós vamos andar em cima de coisas que valem mais do que dinheiro, pisando, demonstrando que não tem importância nenhuma. Você não precisa correr atrás de dinheiro. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, e Ele dá para quem Ele quer. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Meditando sobre isso, a Bíblia diz que eu já sou abençoado. Então significa que tudo que eu preciso é só eu pegar na despensa que Ele me autorizou a entrar. Se eu preciso de dinheiro, eu posso entrar no banco de Deus. Eu entrando lá, eu pego o valor que eu preciso. Sabe, meditando sobre isso, eu então fui levado pelo Espírito em Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, o que vocês vão comer, beber ou vestir. Preste atenção, ele fala essas três coisas: comer, beber e vestir. Se você fica ansioso por outra coisa, é porque você ainda está vivo para o mundo. E a Bíblia diz que nós temos que estar mortos para este mundo, mas vivo para Deus. Quando você faz as obras do alto, como está em Colossenses, aí você vai poder viver também Mateus 6,33. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que entra nessas todas as demais coisas? Aí aquilo que você quer, como por exemplo, um carro, uma casa, um trabalho digno. Você pode se tornar um grande empresário. Você pode daí se tornar o que você desejar. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Sabe qual que é o problema? Nós temos ficado ansiosos sim, mas não é pelo que a gente come, não é pelo que a gente vai se vestir, não é pelo que a gente vai beber. A nossa ansiedade normalmente é pelo ter. Eu sempre quero ter mais daquilo que eu preciso. Irmãos, pare, reflita muito sobre isso. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E quando eu entro no descanso dele, eu sei que ele vai preparar coisas muito maiores do que eu preciso. Vou dar um exemplo simples. Se você verdadeiramente está buscando o reino e você precisa de um carro, Deus nunca vai dar o carro que você quer. Ele sempre vai dar um melhor. Se você realmente está buscando o reino, Deus nunca vai te dar a casa que você quer. Ele sempre vai dar uma casa melhor do que você quer. Se você verdadeiramente está buscando o reino, Deus sempre vai dar algo além do que você precisa, porque você vai estar sempre descansado. A obra não vai cansar. Vou dar um exemplo simples. Eu não me canso de vir todos os dias na igreja. E eu escuto irmãos falando assim: ah, mas agora tem que ir todo dia na igreja. Você que sabe, irmãos, quer ir todo dia para o bar, vai. Você que sabe, irmão, você quer ir todo dia no lugar onde o Senhor não está? É você quem decide. Eu decidi
primeiro buscar o reino. E quer que eu fale a verdade para vocês? Tem conseguido coisas que você nem imagina. Coisas que eu nunca imaginei na minha vida. O meu sonho, irmãos, era ter uma moto 85. Esse era o meu sonho. Toda a minha vida, eu cortei cana 9 anos. Eu pedia para Deus: Senhor, eu só quero ter uma moto. O ano 85 vermelha. Esse era o meu sonho, irmãos. Eu tive motos. Eu nunca tive a moto 85. A primeira moto que eu tive foi uma 2003, tirada na Honda, zero, no ano de 2003. Essa moto, ela era muito melhor do que a que eu pedia para Deus. Essa moto, ela vinha com partida elétrica, freio a disco, coisa que a moto 85 não tem. Depois, eu tive uma outra moto, porque o meu sonho era uma moto 85. Eu e a Adma, nós saímos, eu era casado já, nós saímos para Umuarama para ir comprar uma moto. Na época, nós pensávamos numa moto 2008, 2010. Sabe que moto nós voltamos de lá? Uma Twister. Uma moto que não era 125 cilindrada, mas 250 cilindrada. Partida elétrica, freio a disco. Foi a moto que Deus nos deu. Depois, passado um tempo, aí eu já casado, a Adma grávida. Não, agora nós temos que ter um carro. Como que nós vamos carregar nosso filho? Então, o meu sonho era um ninho, irmãos. Deus foi e me deu um Gol 2002. Passado-se um tempo, nós fomos trocando. Aí eu entrei na carne. Eu peguei, não satisfeito com o Gol, eu peguei, fui e comprei um Corsa Classic. Me endividei. Eu perdi num ano 8 mil reais, irmão. Na época eu ganhava uns 500 reais por mês. Faz a conta, que ano que foi aquele para mim. E você sabe qual foi o próximo carro que eu troquei? Um Uno 2002, o qual eu tive ele 6 anos. O Uno do meu sonho. Só que Deus sempre dá além daquilo que você precisa. Quando nós fomos trocar o carro, nós fomos na Ford. Entrando lá, nós entramos para comprar um carro. Deus nos deu o New Fiesta, um carro muito melhor do que o Ford Ka. Depois, se passados 7 anos, durante esses 7 anos, eu só agradeci a Deus pelo que eu tinha. 5 deles sendo pastor de vocês, com o New Fiesta. Nós decidimos trocar o carro. Eu olhei todos os tipos de carro que você imaginar, irmãos. Mas Deus, conversando comigo e com a Adma, tocou no nosso coração que nós deveríamos comprar um carro zero. Então nós fomos na Chevrolet e compramos o carro que nós temos hoje. Quer que eu fale a verdade para vocês? Eu não mereço ter aquele carro, irmãos. Isso eu penso todos os dias. Eu não mereço ter aquele carro. Na verdade, eu não merecia ter carro nenhum. Porque Jesus, Ele é tão bom para mim que eu não precisava ter carro, não precisava ter casa, eu não precisava ter nada. Só Ele é suficiente. Deus só vai te dar algo quando você aprender a descansar nele. Você pode até conseguir com a força do seu braço, mas você vai sofrer tanto. E a hora que você conseguir, você vai olhar para o carro, para a casa, ou seja o que você quiser, você vai falar assim: isso não me satisfaz, porque não tem Deus. E quando não tem Deus, irmão, você vai sentir um vazio tão grande dentro de você que nada vai estar bom. Não é o carro que vai fazer você melhor, não vai ser a sua casa melhor que vai fazer você melhor. É Cristo em você que vai fazer você ser melhor do que você é. Sem Cristo, irmão, não adianta nada. E vendo tudo isso,
Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, olha o que o Senhor fala para nós. Apocalipse 13, 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Presta atenção nisso. Antes da criação do mundo, Deus ele pega, faz todas as coisas. Amém? E depois que ele faz todas as coisas, abra lá Gênesis capítulo 2, versículo 1. Presta atenção nessa palavra, ó. Que foi morto antes da criação do mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 1. De modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. 2. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. A palavra aqui, ó. No sétimo dia Deus havia terminado sua obra e descansou de todo o seu trabalho. Versículo 3. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Presta atenção aqui. A palavra descansou significa despreocupou-se. Sabe por que nesse dia ele despreocupou-se? Porque ele havia dado já Jesus como oferta pelos nossos pecados. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo. Que dia que Jesus ressuscitou? No terceiro dia, certo? Morreu na sexta. Foi morto na sexta, sábado, no domingo. O domingo nós contamos como o sétimo dia da semana, correto? Correto? Conta para você ver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sétimo dia, certo? Presta atenção. No domingo é considerado como primeiro. Correto? Deus no primeiro dia, irmão, que ele fez tudo, sabe o que ele faz? Ele dá uma oferta por nós, para que no sétimo dia nós pudéssemos descansar. Então presta atenção nisso aqui, ó, que aí vocês vão entender uma coisa. No primeiro dia ele dá Jesus por nós. Lá em Daniel ele fala das semanas. 7 semanas. Todos nós precisamos entender uma coisa. O sétimo dia nós devemos fazer o quê? Descansar, correto? Porque foi o que ele fez, não foi? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que dia que é o sétimo dia para você? Responda. Que dia que é o sétimo dia para você? Então eu vou te ensinar, irmãos. Todos os dias, por causa de Cristo, todos os dias você deveria viver o descanso dele. Não tem mais segunda-feira, não tem mais terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todos os dias agora é o dia do descanso. Mas sabe o que você faz? Você quer trabalhar todos os dias. Aprenda isso aqui, irmãos. Foi alterado o calendário. O calendário de Deus, irmão. No primeiro dia, Ele entrega seu filho,
o seu Filho como forma de oferta por nós, para que assim nós pudéssemos hoje estar descansados. Quer ver que interessante? No domingo Ele ressuscita, e assim então nós podemos a partir dele, a partir do domingo, entrar no descanso de Deus. Então hoje nós estamos ouvindo uma palavra dele, amém? Então hoje nós estamos no descanso. E amanhã você levanta de manhã cedo e fala assim: nossa, que segunda-feira brava. Nossa, que dia é hoje. Presta atenção, irmãos. Você não vive mais para esse mundo. Então amanhã também é domingo. Terça-feira também é dia de descanso. Quarta-feira, não, pastor, mas eu tenho que trabalhar, senão. Continue. Você vai trabalhar até morrer, meu filho. Se você não aprender a descansar no Senhor, não é pelo tanto que você trabalha, é pelo tanto que você acredita na obra consumada. Eu creio que o Senhor é suficiente para mim. Presta atenção nisso, ó. Um desfile militar. Imagina você assistindo uma parada militar, um desfile, 7 de setembro. Do ponto de vista que você está, você vai ver passando um pelotão de cada vez. Imagina que você está sentado aqui na arquibancada e o desfile está acontecendo. Primeiro, passa lá então um pelotão. Nesse pelotão está a cavalaria. Depois vem novamente outro pelotão. Vem a infantaria. Depois vem os blindados. E depois vem, vamos colocar assim, os mariners. E depois vem os soldados que agem na selva. Você vai vendo um pelotão de cada vez. Mas, presta atenção, você só consegue ver um de cada vez. Mas agora você imagina a ótica de Deus. Para você compreender a ótica de Deus, então você precisa entrar num helicóptero. Esse helicóptero ele vai levar você para cima. E agora você vai ver o desfile lá de cima. Só que agora você não vai ver um de cada vez. Você lá de cima você vai conseguir ver todo o desfile de uma única vez. Por exemplo, você vai olhar e vai ver a cavalaria na frente, você vai ver a infantaria logo depois, os blindados e assim sucessivamente. Mas lá de cima você consegue ver tudo de uma vez. Sabe como é que Deus olha para você e Ele te vê? A sua vida toda de uma vez. Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você está fazendo, e Ele sabe o que você ainda vai fazer. Por isso que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Desse ponto de vista, você então consegue analisar a ótica de Deus. O desfile representa a nossa vida, e esse ponto de vista elevado representa o ponto de vista de Deus sobre nós. Então, uma única vez que Ele entrega Jesus por nós, Ele está falando assim, ó, está pago. Você não precisa mais se preocupar. Descansa. Você tem descansado? Ou quando você faz algo errado, você se culpa, vive se lamentando? Para Ele não existe passado, presente e futuro. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, por isso, para que nós hoje já pudéssemos descansar. Irmãos, entenda uma coisa: se pelo um homem entrou o pecado, que é Adão, também pelo um homem, que é Jesus, todos eles foram perdoados. Adão representa a velha aliança, Jesus representa a nova aliança. Uma vez que você agora tem uma nova aliança, a velha, ela não tem mais valor. Mas você insiste em viver pela velha, anulando assim o poder de Cristo na sua vida. Vou falar algo só para você refletir. Às vezes você culpa tanto o diabo de algo, mas na verdade é simples porque você não acredita no que Jesus fez por você.
em vez de acreditar que Jesus é suficiente e nunca mais permitir que Ele entre na tua mente, você fica duvidando da obra. Você duvida que Jesus verdadeiramente morreu por você. É por isso que você se culpa. É por isso que você às vezes fica acusando você mesmo, fazendo o papel que o diabo faz. Há uma razão pela qual a obra consumada de Cristo é chamada assim. Você não precisa torná-la. Descanse no Senhor. Você não foi perdoado pela metade. A obra consumada é a garantia que agora você pode descansar em Cristo. E se você pode descansar em Cristo, então agora basta você sentar e aproveitar essa vida. Descanse no Senhor e desfrute de uma vida repleta de bênçãos dele. Para de viver correndo atrás da bênção. Porque Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, olha o que ele fala. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Coloca um. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Ali vai falar todas as bênçãos que vocês vão ter. Mas no 1 aqui, no 1, tem uma coisa que você precisa mudar. Porque isso aqui era a velha aliança. Ó, se vocês obedecerem em tudo, nós conseguimos obedecer? Por isso que ele enviou Jesus. Jesus obedeceu? Cumpriu tudo? Quem é que agora pode desfrutar disso? Não é pelo que você vai fazer, meu filho. É pelo que ele já fez. E se eu creio que ele já fez, então presta atenção nisso aqui, ó. Versículo 2. Ó, pelo que Jesus fez por mim, eu agora posso receber todas as bênçãos do Senhor. E curiosamente, irmão, elas correrão atrás de mim e me alcançarão. Não é eu que vou correr atrás da bênção, é ela que vai correr atrás de mim. Eu vou estar aqui, irmão. O irmão vai ligar e vai falar assim: pastor, o senhor não sabe de uma coisa? Olha, Deus falou para mim pegar e fazer tal coisa pelo senhor. Aí você vai estar lá na sua casa sentado. Irmão, sentado, que eu me refiro aqui é descansando, despreocupado. Imagina só, você trabalhou o dia inteiro, às vezes não fez nada. Vou dar um exemplo do Jefferson, que volta e meia, irmão, ele fica doido lá, preocupado. Pastor, as vendas, às vezes não está dando certo. Aí eu fico pensando, ele não entendeu nada. Irmão, senta e fala assim: Senhor, envia os compradores. Eu já cansei de falar para ele: para de ficar ligando para os outros. Eles vão ligar para você. Só que isso é fé, irmão. É você crer sem ver. Irmãos, era para ele sentar e o telefone dele só assim: irmão, você tem um carro tal assim? Tenho. Ó, eu quero ele, eu vou comprar. Esses dias ele andou vendendo uns carros para uns irmãos. Vou fazer uma pergunta bem simples. Você acha que ele ligou para o Hugo comprar o carro? Você acha que ele ligou para o Renato comprar um carro? Você acha que ele ligou para o Renan comprar o carro? Você acha que ele pegou e foi ligando para essas pessoas? Por exemplo, a dona Ivone comprar o carro. Irmão, ele pode ter ligado para um. Ele pode talvez ter mandado uma mensagem para outro. Mas quem trouxe essas pessoas para comprar os carros foi Deus. Porque ele pode ligar para 1000 pessoas. Se não tiver Deus, irmão, não vende para nenhuma. E se vender,
é a força do braço, convencimento. Ele vai vender o carro vai dar problema, ele vai ter prejuízo. Eu falo para os irmãos, para, não é do jeito que você está fazendo. Eu vejo irmãos que ficam correndo atrás de serviços com altos salários, sendo que na verdade ele não deveria ser empregado de ninguém, ele deveria ser dono. Aí eu vejo irmãos que, vou dar um exemplo, conversando com uma pessoa um dia, e ela pedindo um conselho, ela falou assim: mas pastor, eu vivo disso, meu salário é muito bom. Falei: é porque o seu Senhor é o seu salário, mas o meu Senhor é Deus. Eu não vivo por salário. Irmão, se a igreja a partir da manhã falar: não vou mais pagar nem R$1 para você, vou continuar sendo pastor igual, irmãos, porque eu vivo daquilo que Deus me sustenta. Quando eu assumi a igreja aqui, não tinha salário, irmão, nada, nem R$1. E depois de alguns meses, eu comecei a ter salário. Eu larguei de ganhar 5 mil para me ganhar 1.000. Fiz algo tremendo, irmão. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ô troca boa. Porque eu aprendi que não era o salário que era o meu dono. Eu não podia faltar na empresa. Se eu faltasse, eles me descontavam um monte. Aí eu ficava bravo porque descontou. Eu não tinha oportunidade de acompanhar a Adma quando ela estava grávida na gestação, irmãos, porque o meu patrão não deixava eu sair. Eu não pude. Quantas vezes a Adma levava a Ana Lívia no médico, eu não podia acompanhar, porque eu não era liberado do meu serviço. E quando eu era liberado, eu tinha que repor as aulas. Eu era escravo do trabalho. Mas quando você é o dono, as coisas mudam. Decida quem você quer ser. E aprenda a descansar no Senhor. Vou encerrar aqui. Por causa da obra consumada, Jesus, antes de morrer, presta atenção o que ele fala, Pai, está consumado. Sabe o que ele estava falando? Pai, agora eu posso ir em paz. Eu cumpri tudo aquilo que o Senhor me pediu. Tudo de ruim que nós fizemos, Ele levou, irmão. E Ele deixou para nós agora tudo o que é dele de bom. A promessa, a herança, as bênçãos. E se você não sabe o que é bênção, lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos ensina que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dor. Essa bênção, irmão, é em todas as áreas da nossa vida: financeira, espiritual, sentimental, familiar, todas. Apenas descanse, para de se preocupar. Entenda que a obra foi suficiente para tudo. Então para de sofrer e viva uma vida de descanso. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor passou para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?